Olá, queridos! Parabéns por terem separado uma parte do seu tempo para meditar na palavra do Senhor. Nós estamos no caminho certo. Semana passada nós falamos um pouco sobre sabedoria, um assunto tão lindo e que nós entendemos a importância de nós sempre ao longo da nossa vida buscarmos o caminho da sabedoria. E essa semana nós veremos um pouco sobre fé, um assunto também tão vasto, mas importantíssimo na nossa caminhada com o Senhor, e que eu quero ressaltar alguns pontos para que a nossa fé ela venha ficar enraizada no nosso coração. E nós vamos começar hoje com o texto que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que é a parte da Bíblia que traz pra gente a definição do que é a fé. E diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então a Bíblia diz que fé é nós termos certeza das coisas pelas quais ainda estamos esperando, é nós termos convicção de coisas que os nossos olhos não podem ver. É nós termos convicção de que Deus existe, de que o reino dos céus existe, de que o mundo espiritual é real e tantas outras coisas. Então, de acordo com a Bíblia, isso é fé. E se a gente for parar para pensar, hoje em dia é muito fácil nós termos fé, é muito fácil nós acreditarmos na Bíblia, porque a própria ciência ela vem comprovando cada vez mais a veracidade da Bíblia. Historiadores, arqueólogos cada vez mais encontram provas de que tudo isso que está relatado aqui na Bíblia realmente aconteceu, são histórias reais. Então, hoje em dia é fácil acreditar na Bíblia, né? Existem cientistas já que assumem que realmente o mundo e todo o ecossistema é perfeito demais para ter sido obra do acaso. É tudo muito inteligente, os organismos, as comunidades, é tudo muito perfeito para ter sido obra do acaso. Cientistas reconhecem que precisaria de uma mente com uma inteligência muito superior à nossa para criar tudo isso. Então, difícil hoje em dia é você não acreditar na Bíblia. Você tem que fazer muita força contra até mesmo a ciência para discordar da existência de Deus. E hoje em dia é assim, mas antigamente não era assim. Na época de Abraão e de outros patriarcas que a Bíblia nos relata, a fé era exercida num nível mais alto. Eles dependiam muito mais de fé para acreditar em Deus, porque tudo que eles tinham era a voz de Deus que eles ouviam. Eles não tinham a Bíblia, não tinham nada que garantisse a existência de Deus, mas eles ouviam a voz de Deus e tinham certeza dentro de si que Deus existia e que o que ele falou com eles iria se cumprir. Então, por isso eles foram chamados os patriarcas, né? Os pais da fé, e principalmente Abraão, o primeiro deles. E hoje em dia nós temos também as comunidades, né? Que nós chamamos de igreja, que nos respaldam, que nos dão suporte para a nossa fé, porque aí a gente vê outras pessoas ao nosso redor acreditando também nas mesmas coisas que nós, acreditando em Deus, acreditando e ouvindo a voz de Deus, se movendo pelo mesmo Espírito, e isso acrescenta a nossa fé. Então, hoje em dia, nós temos muita facilidade de termos fé, mas antigamente tudo que eles tinham era uma certeza interna, era uma convicção nos seus corações, e não havia nada, somente a fé. E mesmo assim eles se agarraram à fé deles, ouviam o que o Senhor falava, seguiam os seus direcionamentos e alcançavam as suas promessas. E a Bíblia nos conta, para quem não conhece, de Abraão. Ele era um idoso já de 100 anos e a esposa dele tinha 90 anos, a Sara. E a Sara ela era estéril, não podia ter filhos. Mas quando eles tinham essa idade, o Senhor
os visitou e falou com eles que Abraão ele seria pai de multidões. E independente das circunstâncias, Abraão acreditou naquilo que Deus falou com ele, né? Apesar dele já ter 100 anos, da esposa dele ser estéril, ele acreditou na promessa e a promessa se cumpriu. E lá em Romanos, capítulo 4, versículo 18, diz que Abraão, ele esperou contra a esperança, né? Ele acreditou, mesmo que tudo que estava à volta dele, mesmo que as circunstâncias as quais ele estava envolvido dizia o contrário, mesmo assim ele acreditou, ele esperou contra a esperança que a promessa de Deus se cumpriria. E no versículo 19 até o 21 diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, Abraão, ele creu contra a esperança e não enfraqueceu na fé. Sem enfraquecer na fé, ele continuou crendo e perseverando na palavra que tinha saído da boca de Deus. E ao invés de enfraquecer, ele se fortaleceu. E aqui tem um segredo para nós. Nós nos fortalecermos na fé enquanto aguardamos o cumprimento da promessa, que é dar glória a Deus. Abraão se fortaleceu enquanto aguardava, dando glória a Deus. Ele estava plenamente convicto de que o Senhor, ele era poderoso para cumprir o que prometera. E quando a gente está esperando a promessa se cumprir, a gente não sabe se vai ser daqui uma semana ou se vai ser daqui a 30 anos. Por isso a gente precisa se fortalecer na fé, dando glória a Deus, como fez Abraão. A gente não pode, assim, depender de provas para poder começar a acreditar naquilo que Deus falou, porque se as provas vierem, então aquilo não terá sido fruto de fé. Não terá sido fruto de fé se vierem provas. A fé é justamente nós termos certeza sem precisar de provas. Então a gente precisa se mover a partir de uma decisão de acreditar que aquele que prometeu é fiel para cumprir, que o Senhor tem o melhor para nós, que Ele está no controle de tudo. E a Paloma cumpriu o quê? A Bíblia. Tudo que está escrito na Bíblia, todas as promessas que estão contidas nela, todas as palavras que saíram da boca de Deus são para nós hoje em dia. Nós precisamos decidir, acreditar e tomar posse de tudo isso, de toda a verdade que é única. Porque quando a gente fala sobre a caminhada com o Senhor, caminhada nada mais é do que um passo após o outro, é nós darmos um passo após o outro. E geralmente os passos que o Senhor nos pede são passos de fé. São passos que nós não daríamos sozinhos, mas o Senhor está sempre nos convidando para um novo nível, sempre nos convidando a dar passos de fé. E à medida em que damos esses passos de fé, a gente está caminhando com o Senhor e construindo a nossa vida nele. Então tudo depende de uma decisão. Eu vou acreditar no que a Bíblia diz sobre mim, em tudo que o Senhor diz ao meu respeito. Eu não vou me enfraquecer olhando para as circunstâncias ou então para as minhas condições. Pelo contrário, eu vou me fortalecer pela fé, dando glória a Deus. Eu vou escolher acreditar em Deus de todo o meu coração. Então hoje nós aprendemos que a fé, ela é uma escolha, é uma decisão. Nós precisamos escolher acreditar no Senhor, acreditar em tudo que Ele nos diz e confiar nele para darmos um passo de cada vez de acordo com o que Ele nos diz. Nós precisamos nos fortalecer na fé enquanto aguardamos o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra que nos orientou hoje acerca da fé. Nós entendemos que fé, Senhor, não precisa de provas. Fé é certeza, independente
de nós estarmos vendo ou não. Fé é certeza de coisas que estão no futuro, de coisas que nós ainda não alcançamos. E Pai, te pedimos, ajude-nos na nossa fé, Pai. Nossa fé muitas vezes é tão pequena, mas ajude-nos a nos agarrarmos a ela, a nos fortalecermos em Ti, dando glória a Deus, a não nos enfraquecermos olhando para as nossas circunstâncias, para as nossas debilidades ou para as nossas faltas, mas que nós possamos nos agarrar à promessa, nos agarrar à fé e à esperança de tudo que o Senhor nos prometeu, Pai. Ajude-nos a perseverar na nossa esperança, a perseverar na nossa caminhada. Ensina-nos, Senhor, a cada dia a obedecer os passos que o Senhor tem nos pedido em fé. Nos dê graça, Senhor, para obedecer os Teus direcionamentos. Nós te pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Essa foi a palavra de hoje, que você possa meditar nela e escolher agarrar a sua fé, não importa o quão pequena ela seja. Tenha um ótimo dia e até o próximo.